Gostaria de compartilhar nesta noite a palavra de Deus com você. Lembrando, eu sou o pastor Joel Facchini, da Igreja de Nova Vida de Campo Belo. Nós temos no nosso site, no Facebook, um canal aberto para você deixar ali o seu pedido de oração. Nós vamos orar no final do culto, orar pela sua vida, porque somos uma igreja que se importa. Não poderíamos deixar de falar desse vírus que está atingindo toda a humanidade, este mundo pela qual nós vivemos. Coronavírus tem mudado a rotina de cada um de nós. Tem mudado a forma de trabalhar, tem mudado o relacionamento familiar. Estamos impossibilitados de ver nossos netos, de ver nossos pais, avós. Estamos impossibilitados de nos deslocar na rua, no ir e no vir. Estamos impossibilitados de aproveitar as férias, viajar, conhecer o mundo. Estamos em dificuldade em todas as áreas da nossa vida. E temos que estabelecer uma rotina de vida por causa dessa restrição. O que é importante, queridos, é, diante desses fatos, e isso angustiou o meu coração nesta semana, ao orar, ao buscar a presença de Deus, o que acontecerá depois dessa praga, depois dessa peste, depois desse vírus? Como nós sairemos depois que isso passar? Porque é certo que isso vai passar. É certo que essa fase vai passar. Mas a pergunta que eu faço a você: o que acontecerá depois? Como serão os nossos relacionamentos? Quais serão os nossos valores? O que é importante para nós a partir do momento que passarmos por esta situação? A vida, alimento. Muitos estão querendo conquistar coisas, mas que o dinheiro não pode comprar. Nós precisamos refletir naquilo que tem valor diante de Deus. Algo que me chamou muita atenção, me fez lembrar, foi na época do Muro de Berlim. Você deve lembrar disso, aquele muro que dividia o lado ocidental do oriental. O comunismo, a opressão, a dificuldade de liberdade que as pessoas tinham com o mundo ocidental. A igreja do Senhor Jesus Cristo se colocou nessa brecha e orou, clamou ao Senhor. Ela buscou a presença de Deus e houve oração o tempo todo para que aquele muro caísse. Mas a igreja de Jesus, ela falhou em algo fundamental: a estratégia. Ela orou para que o muro caísse, mas ela não se preparou para que quando o muro caísse, ela avançasse em todo aquele território comunista, cheio de opressão, cerceados da liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de credo, liberdade de religião. E com isso, ao cair o muro, todas as nações foram tomadas da incredulidade, do humanismo, de seitas, ocultismo, tudo aquilo que não agradava a Deus, porque a igreja falhou na estratégia. Ela orou para que o muro caísse e isso aconteceu, mas ela não avançou para conquistar um reino espiritual. Ela não conquistou aquilo que era para Deus, para trabalhar em prol do reino de Deus. A minha oração nesta noite é que você receba de Deus essa advertência, receba de Deus essa orientação, esse entusiasmo, esse encorajamento, para que você possa se unir a cada um de nós para proclamar a palavra de Deus. Lembrando da palavra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 29 a 34, há um texto que diz assim, Jesus falando aos seus discípulos:
venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esse tempo de lugar deserto, de descanso, é um lugar onde nós precisamos refletir, estar em comunhão com Jesus. E Jesus queria aproveitar neste momento de passar orientações, capacitar os discípulos, demonstrar o seu amor por eles e revelar-lhes realmente o seu poder, a sua graça, a sua divindade, o seu grande amor. E nesse momento, Jesus faz uma observação. As pessoas buscam a Jesus, correm atrás dele, juntamente com os outros discípulos, e Jesus sai do barco e ele vê uma grande multidão. E ele diz assim o texto, versículo seguinte: teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Queridos, este mundo está um caos, e as pessoas estão como ovelhas sem pastor, sem direção. Eu ouso dizer que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem a resposta, tem a esperança, tem a mensagem de salvação a todo ser humano. Jesus Cristo é a solução. Aquelas pessoas estavam sem pastores, estavam sem acolhimento, estavam sem amor, sem compaixão. E nós estamos vivendo esses tempos trabalhosos e precisamos olhar para o lado de fora, tendo compaixão para com as pessoas. Seguindo mais adiante, no versículo 37, ele, numa situação onde o povo estava faminto, Jesus dá uma ordem aos discípulos: deem-lhes vocês algo para comer. Ou seja, Jesus, naquela multidão de 5.000 homens, deu uma ordem aos discípulos: deem vocês de comer a eles. E os discípulos ficaram desesperados. Nós não temos dinheiro suficiente, nós não temos recursos, nós não temos gente. Jesus, como Filho de Deus, ungido do Senhor, da mesma forma que Deus, lá para Israel, fez um milagre, mostrando a Moisés, Deus fez cair um maná dos céus. Jesus, com todo o poder e autoridade, poderia reivindicar a Deus: Senhor, este povo está faminto, esse povo está perecendo. Senhor, derrama fogo dos céus, derrama o pão do céu. Mas não, Jesus deu a ordem aos seus discípulos: deem-lhes vocês o que comer. É nossa responsabilidade, nós como filhos de Deus, repartir o pão espiritual, repartir a mensagem do Evangelho. É nossa atribuição. Nós estamos vendo pessoas paralisadas, sem direção. Como nós vamos sair dessa crise? Acovardados? Anestesiados? Como você, sendo filho de Deus, está se acovardando dentro de casa? Como você, como filho de Deus, está se comportando de uma maneira covarde e sem direção? Nós temos visto tantos testemunhos de pessoas desigrejadas, pessoas cheias de mimimi que se ofenderam no passado porque o pastor falou uma coisa, que o irmão falou outra. Você que me ouve, se arrependa dos seus pecados, do seu orgulho, da sua vaidade. A palavra de Deus nos ensina a perdoar para sermos perdoados. Quem te deu o direito de ser orgulhoso e não perdoar aquele que falhou com você? Aquele que te ofendeu? Talvez parafraseando o pastor
Silas Malafaia, eu diria: toma vergonha na cara, meu irmão. Está na hora de você voltar à comunhão, se arrepender dos seus pecados, estar juntos na igreja do Senhor, porque esta fase vai passar, e você vai ter que estar preparado para abraçar os perdidos, ter compaixão daquelas ovelhas que não têm pastor. Onde você está? Eu me dirijo a você, pastor, cheio de mimimi, que desistiu de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus, está sentado num banco. Levanta-te, levanta-te. Lá em Efésios 5:14, diz assim a palavra de Deus: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Onde você está? Paralisado, acovardado? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação. Nosso Deus é um Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, essa fase vai passar, e da mesma forma que Deus consola você neste momento, você vai ter força, vai ter sabedoria, vai ter graça, para levar a consolação a outras pessoas. Por isso, aproveite este momento para se preparar para coisas grandes, para coisas tremendas, que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Seguindo com a palavra de Deus, nós precisamos nos preparar. Lá em João capítulo 4, versículo 34 a 38, nós encontramos Jesus se encontrando com uma mulher samaritana. O próprio texto da palavra de Deus diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles discutiam qual era a capital de Israel. Eles discutiam coisas fúteis. E Jesus conversa com esta mulher, quebrando todos os paradigmas, demonstrando que depois que essa fase passar, Deus vai te chamar a quebrar paradigmas, para falar com todo aquele que é necessitado, aquele que precisa de Jesus, quer seja o pobre, quer seja o rico, quer seja a classe média, quer seja o empresário, quer seja a pessoa que vive na comunidade. Jesus vai te chamar para compartilhar sem barreiras o evangelho, a graça de Deus, o perdão. Por isso eu quero desenvolver essa mensagem e, como Jesus disse, a minha comida, a coisa mais elementar que o ser humano procura, a coisa mais básica, o alimento, os nutrientes. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que esse seja o desejo do nosso coração. Fazer a vontade de Deus. E daqui Jesus vai dizendo assim: vocês não dizem daqui 4 meses haverá colheita? Queridos, haverá colheita. O tempo de Deus está chegando. E ele diz mais: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã. Abra os seus olhos e veja os campos. A colheita está pronta. É só você estender a rede. É só você pescar neste mundo almas que estão perdidas, porque elas precisam de salvação.
Diz o texto aqui que elas já estão maduras, os frutos, as sementes já foram semeadas, houve fruto e já estão maduros para a grande colheita. Você e eu fomos chamados para esta grande colheita. E diz mais aqui a palavra de Deus: assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei, para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Queridos, o Evangelho chegou ali pela Ásia, foi até a Ásia, começou ali sendo espalhado na Turquia, foi espalhado na Europa. Nós encontramos a Alemanha, a Inglaterra, recebendo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo levou a palavra de Deus até a Espanha. De lá nós entendemos até os confins da terra, chegou na América do Norte, chegou na América do Sul. E hoje, para tristeza, países que foram berço do Evangelho, como a Inglaterra, transformaram suas igrejas em pubs, catedrais mortas na Alemanha. Eu clamo nessa noite: reaviva, Senhor, a tua igreja. Reaviva o temor de Deus sobre nós. Reaviva. A China, que passou por um grande avivamento, pregação da palavra de Deus em todo o tempo, hoje fechada para o Evangelho. Devemos orar, devemos clamar, devemos expandir esse Evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, nós temos uma missão. E a missão está lá em Marcos capítulo 16, do verso 15 a 20. Eu gostaria de ler para você, você que pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É você que crê. Não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o apóstolo. É você que crê em Jesus. Esses sinais te acompanharão. Você vai poder orar pelas pessoas, expulsar demônios, falar novas línguas, ser cheio do Espírito Santo, pegar em serpentes, e se você beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Você vai impor as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, e assentou-se à direita de Deus. E o que fizeram os discípulos? Choraram? Ficaram cheios de mimimi? Diz o texto que eles saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam a cada um. Eles não ficaram presos em casa. Nós estamos impedidos de sair hoje, mas é providência de Deus para você se preparar, para você buscar a presença de Deus. Em Lucas capítulo 24, no verso 46 a 51, diz o texto que está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E o seu nome seria pregado, o arrependimento dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aproveite este momento que você está enclausurado, que você está impedido de sair de casa. Seja revestido do poder do alto. Busque a Deus em oração. Louve ao Senhor. Leia na palavra, se prepare, decore versículos, porque não haverá muito tempo em liberdade para fazermos isso. Nós temos um chamado ardendo no nosso coração, você e eu, a anunciar o reino de Deus. Você sabe pelas Escrituras que Jesus Cristo está às portas. Lá em Lucas
Também diz a respeito dos sinais que estão sendo manifestados da volta de Jesus: terremotos, fomes, pestes. Haverá o desequilíbrio no planeta, e nós sabemos que isso está acontecendo. Por isso eu te desafio nesta noite: acorda, se prepara, meu irmão. Diz mais ainda a palavra de Deus, que Jesus levantou as mãos e os abençoou. Você foi abençoado para proclamar a palavra de Deus, aonde você estiver, na sua comunidade, no posto de gasolina, no posto de saúde, no supermercado, na empresa que você trabalha, com seu amigo. Eu quero desafiar você que mora num prédio: ligue para alguém doente, ligue para um idoso, se revele a ele o teu amor por essa vida, revele o teu cuidado, dê assistência ao idoso que mora perto de você, ofereça uma ajuda, ofereça fazer uma compra para ele, revele o amor de Deus aonde você estiver. Supra a necessidade do seu irmão ali da igreja. Levante-se, você que está dormindo. Lá em Atos capítulo 1, verso 4, Jesus chega num momento crucial na vida dos discípulos. Jesus havia sido morto e ele havia ressuscitado. Os discípulos ficaram naquela incredulidade: será que é verdade? As mulheres haviam visto o túmulo vazio, anunciaram pelo anjo que Jesus havia ressuscitado, e Jesus chega num momento que eles estavam temerosos, estavam acovardados, com medo da perseguição. E Jesus entra naquele ambiente e declara: paz seja com vocês. Eu quero dizer a você, você que me escuta, paz seja com vocês. A paz não é ausência apenas de guerra. A paz é a totalidade, a plenitude da presença de Deus. É o shalom de Deus. A paz é onde nós encontramos a suficiência do Senhor em tudo aquilo que nós necessitamos. A paz é a sua presença, é a segurança, é o seu cuidado, é a provisão em todas as áreas. A despeito das lutas e tribulações, a paz onde Jesus está, nada vai lhe faltar. Em diversas passagens bíblicas encontramos esta palavra, shalom, com o significado de paz e desejo de bem-estar. Por 3 vezes, Jesus encontra os discípulos apavorados, temerosos, e declara: a paz, paz seja com vocês. Eu quero dizer a você, paz, paz neste momento de tribulação, paz neste momento de aflição, paz neste momento que teu coração está inquieto, inseguro quanto ao futuro. Por causa da ressurreição, os discípulos se encheram de coragem, se encheram de poder, se encheram de ousadia, porque tudo aquilo que Jesus prometera, Ele cumpriu. E Ele continuou cumprindo na vida deles. Diz mais ainda, lá, e eu quero dizer a você, se prepare com esta mensagem. Atos 2, verso 38 e 39. A palavra de Pedro: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra que Pedro declarou quando as pessoas tiveram a convicção do pecado. O que eu devo fazer? Arrependam-se. Arrependam-se. Essa é a palavra que você tem que dizer. E não ficar fazendo propaganda, ficar sendo politicamente correto,
Pecado continua sendo pecado diante de Deus. E o pecado nos afasta da presença de Deus. E nós precisamos amar o próximo. Amar as pessoas que estão ao nosso lado. Imagina se fosse você perdido, indo para o inferno, sem conhecer a Deus, sem conhecer a mensagem do Evangelho. Que Cristo perdoa, que Cristo livra, que Ele liberta, que Ele purifica. Eu quero desafiar você, santifique a sua vida, busque a presença de Deus, abandone os seus pecados, os pecados que são demonstrados a todos, ou pecados ocultos, se arrependa, quebre diante de Deus o seu orgulho, tenha humildade de reconhecer, eu não posso ser salvo pelo meu esforço, não há nada que eu faça que eu possa conquistar o favor de Deus. Pela graça, sois salvos. Essa é a palavra de Deus, de graça. Mas você precisa aceitar o presente que é Jesus Cristo. O perdão, a graça, a cura, a restauração. Em Atos 13:36, caminhando para o final da nossa mensagem, nada nos falta para cumprirmos o propósito desta geração. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Davi foi um rei importante, mas começou humilde. Se você puder, leia o Salmo 23, você vai encontrar a expressão da confissão de Davi ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós estamos falando de um jovenzinho de 14, 15 anos, onde ele desenvolveu uma intimidade com o Senhor, onde ele levava as ovelhas do seu pai no meio do abismo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Olha que declaração de fé. Davi, um jovem, ele foi treinado ali, cuidando das ovelhas do seu pai, lutou contra ursos, lutou contra o leão, foi lá que ele foi treinado, para quê? Para servir a sua geração. Por isso você em casa, Deus está chamando você, se prepara em oração, se prepara em comunhão, se prepara em louvar ao Senhor, em buscar a sua presença. Se prepara, porque haverá tempo que você tem que estar com todas as tuas armas preparadas para enfrentar o inimigo e pregar a palavra de Deus. Eu gostaria de ler uma história que talvez você conheça esse hino, a história do hino Porque Ele Vive. Grávida do terceiro filho, Gloria Gaither passava por momentos turbulentos em seu lar. O marido Bill Gaither também sentia-se desanimado com as dificuldades da vida. A condição era realmente traumática e traziam diversas preocupações, principalmente por causa do filho que estava para vir ao mundo em pouco tempo. O desencorajamento no lar era causado por problemas de saúde, problemas familiares, por causa de algumas injustiças praticadas por pessoas próximas. Nesse cenário, na véspera do ano novo, Glória sentou-se na sala de sua casa, onde refletia nos problemas da sua família, do seu esposo, seu país e do mundo. A sua preocupação se estendia ao futuro filho, pois ela estava angustiada por saber da dificuldade que esta criança encontraria em um mundo tão mau e cheio de influências negativas. Em meio a estes pensamentos, ela foi visitada pelo Espírito Santo de Deus, que a considerou e a encorajou, para que não se preocupasse com o amanhã que viria.
O temor foi embora e deu lugar à alegria, confiança e otimismo para encarar o futuro, esperando no Deus que venceu a morte e que dá a vida. Inexplicavelmente, Glória pôde sentir Deus mais perto, e a canção trouxe verdadeira libertação de seus pensamentos angustiados de antes. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora, eis que a morte enfrentarei, sem medo. Então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vivo está. Creia, Jesus está vivo. Aproveite este louvor. Entregue o seu coração. Você que está afastado de Jesus, volte para casa. Há profecias onde declaram que haverá um grande avivamento. E nós, como igreja, precisamos que você, homem e mulher de Deus, se prepare. Se prepare para orar, para abençoar, para libertar aquele que está cativo, porque ele vai voltar e virá aqui na casa de Deus. Ele encherá todas as igrejas espalhadas neste mundo, por causa do temor do Senhor, por causa da convicção do pecado, por causa do grande reavivamento que haverá nesta humanidade, nesse tempo. Por isso, você que conhece a Jesus, se afastou por algum motivo, volte para casa. Vá para uma igreja perto da sua casa. Congregue, se arrependa, peça perdão ao seu pastor. Se arrependa dos seus pecados. Abandone a prática do pecado. Volta para casa. Volta para Jesus. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Prepara-te. Essa fase vai passar. E quando passar, você vai estar preparado para a grande colheita que Deus vai nos dar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.